O couro e a graça. Manaus, setembro de 2020. O sol fraco do fim de tarde mal conseguia furar a névoa que subia do Rio Negro, como se a cidade respirasse cansada depois de meses de pandemia. Na minha bancada de sapateiro, montada num barracão de madeira na Avenida Beira-Mar, perto da Praça da Saudade, eu batia o martelo no couro surrado de um sapato de figo, enquanto o rádio de pilha chiava um forró velho do Dominguinhos. Pisei na bola dessa vez, Zé, pensei, olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida pregada na parede, toda empoeirada. Era um santinho barato, comprado num brechó da rua Marechal Deodoro, mas para mim valia mais que ouro. Ó circunflexo, seu antenor, esse sapato vai ficar pronto hoje, gritou Dona Maricota, uma baiana gorda que vendia tapioca na feira da Panair. Ela segurou o quadril, impaciente, enquanto o vento quente mexia nas saias coloridas dela. Tá quase, minha filha. Só tô esperando a cola secar, respondi sem tirar os olhos do serviço. Mas era mentira. O couro tava tão ressecado que nem cola aderia direito. E eu, com essa mão tremendo desde que a Maria Clara foi embora para São Paulo atrás de emprego, não conseguia fazer nada direito. Foi quando o pé escorregou. Não sei se foi o suor, o cansaço ou o azar de quem já estava 3 dias sem dormir direito, mas o fato é que meu coturno pisou em cheio no rostinho sereno da Virgem. O santinho rangeu, dobrou ao meio. Um silêncio grosso caiu no barracão, como se até o rádio tivesse engasgado. Meu Deus, Dona Maricota fez o sinal da cruz. Isso dá azar, seu antenor. Eu me ajoelhei, apanhei a imagem amassada e tentei ajeitar as dobraduras com os dedos sujos de graxa. Perdão, mãezinha, murmurei, mas o estrago estava feito. E como se o céu quisesse me castigar na hora, um temporal desabou sobre Manaus. Não aquela chuva fininha que a gente está acostumado, não, era um toró que parecia querendo afundar a cidade. A água entrou pelo buraco do teto, molhou os couros, apagou o rádio. Em 5 minutos, minha sapataria virou um brejo. Isso é sinal, antenor? Berrou Dona Maricota, segurando a cesta de tapioca sobre a cabeça. A senhora tá brava. Eu não acreditava muito nessas coisas, mas confesso que um frio subiu pela minha espinha. Desde que Maria Clara foi embora, eu só tinha tido prejuízo. Primeiro o aluguel subiu, depois o couro encareceu. Agora isso. Talvez ela tenha razão, pensei, olhando a imagem rasgada. Mas não tinha tempo para superstição. Com a água pela canela, empurrei as caixas de sapato para cima da bancada e corri para tampar os buracos do teto com um plástico velho. Foi quando ouvi o grito. Socorro, ajuda aqui. Virei a cabeça e vi, do outro lado da beira-mar, um carro afundando no rio. Não estava afundando, estava caindo. Um Gol vermelho velho, com as rodas ainda girando, despencava da rua acima, onde a terra tinha cedido com a chuva. Dentro, uma mulher gritava, batendo no vidro, e no banco de trás, uma criança. Não pensei 2 vezes. Saí correndo, pulando poças, enquanto a água já chegava nos meus joelhos. Segura aí, minha filha! Gritei, mas o carro já estava quase sumindo. Quando cheguei na beirada, só vi a traseira meio submersa. Mergulhei sem hesitar. A água do Rio Negro é traiçoeira. Fria, escura, cheia de coisas que a gente não quer saber. Nadei até o carro, agarrei a maçaneta, mas a porta não abria. A mulher dentro batia no vidro, os olhos arregalados, a boca formando palavras que eu não ouvia. Calma, tô aqui. Tirei o cinturão, quebrei o vidro com o fivela. A água entrou de uma vez, arrastando cabelos, braços, pânico. Agarrei a criança primeiro. A menina não devia ter mais que 5 anos, os pulmões cheios d'água, os lábios roxos. Empurrei ela para cima, para a luz. Depois, a mãe. Quando minha cabeça saiu fora d'água, vi Dona Maricota e mais uns 3 homens puxando os 2 para a terra firme. Valente antenor, alguém gritou. Isso é milagre, uai, disse outro. O sapateiro e a maré que não levou. A menina tossiu, cuspiu água suja dos pulmões e abriu os olhos como quem volta de um sonho ruim. A mãe, ainda trêmula, a abraçou com força, beijando sua testa molhada. Eu me deixei cair de joelhos na lama, as mãos cortadas pelos cacos do vidro, o peito ardendo. Dona Maricota jogou um pano em mim, mas eu só conseguia olhar para aquele igarapé, agora manso, como se nada tivesse acontecido. Isso não foi valentia, não, antenor, disse um homem de chapéu de palha, coçando a barba rala. Foi Nossa Senhora que te botou ali na hora certa. Eu não respondi. Não era hora para discutir fé, mas a imagem da Virgem pisada ainda queimava na minha memória. 3 dias antes. Avenida Beira-Mar, sol fraco de setembro, aquele calor úmido que gruda na pele. Minha sapataria, o sol da meia-sola, ficava num sobrado velho entre um bar de tucupi e uma loja de redes. O cheiro de cola, couro e suor misturado com o bafo do rio era o meu perfume diário. Naquela manhã, o rádio tocava um forró pé de serra enquanto eu martelava uma sola nova num sapato de couro surrado. Ó circunflexo, antenor, gritou Dona Maricota, minha vizinha, donas de um barracão de comidas na esquina com a rua 24 de maio. Tá quase na hora do almoço? Uai, hoje é peixe na brasa com pirão de açaí. Já tô indo, dona, respondi sem tirar os olhos do trabalho.
Foi quando vi o homem entrar, alto, magro, de camisa social amarrotada e sapatos italianos que custavam mais que meu aluguel. Não era cliente meu. "O senhor conserta isso aqui?" perguntou, jogando um par de sapatos de grife em cima do balcão. Um deles tinha a sola rasgada, o outro, manchas de algo que parecia sangue. "Conserto tudo, menos coração partido", brinquei, mas ele não riu. "Preciso para hoje." "Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, meu irmão. A cidade está toda na festa junina, atrasada por causa da pandemia. Não vai ter jeito antes de amanhã." O homem apertou os olhos, depois tirou um maço de notas do bolso e jogou em cima do balcão. "Isso aqui paga o seu mês." Eu hesitei, dinheiro fácil sempre tem gosto de armadilha, mas o aluguel estava atrasado e o forno de casa só esquentava com lenha e oração. "Tá bom, mas só se o senhor me disser de onde veio essa mancha aí." Ele sorriu, um sorriso que não chegava nos olhos. "Um acidente, nada que te interessa. A imagem pisada." Enquanto eu trabalhava nos sapatos, a cidade fervia. Mesmo com a pandemia, o povo não deixava a tradição morrer. Na Praça da Saudade, as barracas de quadrilha e o cheiro de pipoca misturavam-se com o som dos fogos. Eu tinha prometido à minha filha, Lúcia, que passaria lá depois do serviço, mas o relógio já marcava 8 da noite e eu ainda estava costurando o último ponto. Foi quando o homem voltou, sem avisar, como se tivesse saído de dentro da parede. "Pronto?" perguntou, os dedos tamborilando no balcão. Quase menti, dando os últimos retoques. "O senhor é de Manaus." "Não, mas tenho negócios aqui." Ele pegou os sapatos, examinou e depois jogou mais notas em cima da mesa. "Fica o troco." Eu não gosto de esmola, peguei uma nota e devolveu o resto. "Não preciso de caridade." O homem riu, dessa vez com um som gutural. "Caridade, isso é pagamento por um serviço e por silêncio." Antes que eu pudesse responder, ele saiu. Fiquei olhando para a porta com um pressentimento ruim. Foi quando vi algo brilhando debaixo da bancada. Uma imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida, toda amassada como se tivesse sido pisada. Peguei ela com cuidado. Não era minha, mas também não podia ficar jogada ali. Coloquei no bolso da camisa, pensando em levar para a igreja no dia seguinte. O igarapé da morte. Na manhã seguinte, acordei com barulho na porta. Era Lúcia, minha filha de 10 anos, com os olhos inchados de choro. "Papai, a tia Maricota disse que o senhor tá com uma imagem da Virgem que foi achada no lixo." "Não foi no lixo, filha, foi deixada aqui." "Mas é um pecado, papai. A gente não pode tratar Nossa Senhora assim." Eu suspirei. Desde que a mãe delas tinha ido embora, Lúcia tinha se apegado à fé como um náufrago a um pedaço de madeira. "Tá bom, vamos." O sapateiro e o milagre das solas gastas. Levei Lúcia pela mão até a bancada de trabalho, onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida ainda estava no meu bolso, embrulhada num pano de algodão. A oficina cheirava a couro queimado e cola barata, misturado ao aroma do café coado que a tia Maricota tinha deixado na garrafa térmica. "Vamos levar para a igreja hoje mesmo, então", falei, tentando disfarçar o cansaço. A noite tinha sido longa, sonhei com sapatos andando sozinhos pelas ruas de Manaus, como se tivessem pressa de chegar a algum lugar. Lúcia pegou a imagem com reverência, passando os dedos pelas rachaduras do gesso. "Ela tá machucada, papai. Parece que alguém pisou nela de propósito." "Ou foi sem querer, num corre-corre", respondi, lembrando do movimento na Avenida Beira-Mar na véspera, quando os ambulantes desmontavam as barracas depois da feira. "Às vezes a vida é assim, a gente pisa sem ver." Ela franziu a testa daquele jeito que só criança teimosa faz. "Mas a Virgem não é para ser pisada, não. Ela é para ser levada no peito." Eu sorri mesmo sem vontade. Desde que a Maria do Céu nos deixou, levando junto o pouco dinheiro que a gente tinha, Lúcia tinha virado a guardiã da fé dessa casa. A tia Maricota, minha irmã mais velha, dizia que era para não perdermos a esperança. Mas esperança, para mim, era um par de sapatos bem consertado. Durava um tempo, depois precisava de outro remendo. Saímos cedo, antes que o sol fraco de setembro esquentasse demais. A cidade ainda estava acordando. Os barqueiros gritavam preços no porto, as mototaxis buzinavam nas esquinas da rua 24 de Maio e o cheiro de tucumã assado vinha das barracas perto do mercado Adolfo Lisboa. "Papai, a gente pode passar na barraca da dona Chiquinha?" pediu Lúcia, puxando meu braço. "Ela tá vendendo bandeirinhas para a festa junina da escola." "Junina em setembro, filha. Isso é só aqui no Amazonas e no resto do país já estão comendo pipoca e pé de moleque em junho." "É porque aqui a gente faz as coisas no nosso tempo", ela rebateu orgulhosa. Dona Chiquinha, uma baixinha de riso alto, nos viu e acenou. "Ei, seu João, cadê os sapatos da menina? Esses aí tão com a sola mais fina que papel de sedar."
Tá na lista, dona, respondi, enquanto Lúcia escolhia as bandeirinhas. Semana que vem eu conserto. Semana que vem, ela cruzou os braços. Se depender desse homem, todo mundo anda descalço. Lúcia riu e por um segundo esqueci da imagem no bolso, dos boletos atrasados, da máquina de costura que rangeva como um velho reclamando. A igreja de Nossa Senhora Aparecida ficava perto da Praça da Saudade, um lugar que, apesar do nome, sempre me deixava com um nó na garganta. Era ali que a Maria do Céu gostava de sentar quando ainda acreditava que a vida ia melhorar. Entreguei a imagem ao padre Osvaldo, um homem magro de óculos redondos, que a examinou com cuidado. Isso aqui é um desrespeito, murmurou, ou um sinal. Um sinal de quê, padre? Perguntei, já imaginando que ia ouvir alguma coisa sobre provas de fé. Mas ele só balançou a cabeça. Às vezes, João, as coisas que a gente acha que tá quebrado é que vão nos salvar. Não entendi, mas Lúcia, que entendia tudo antes de mim, segurou minha mão mais forte. Na volta, paramos num boteco na Rua dos Andradas para tomar um suco de cupuaçu. Foi quando vi o homem. Ele estava sentado numa mesa do fundo, com um chapéu de palha cobrindo o rosto, mas reconheci as botas, couro de jacaré, costura francesa, um trabalho que só um mestre sapateiro faria. E elas estavam destruídas, a sola descolando, o salto quebrado. Aquilo ali é crime, comentei baixo, apontando com o queixo. Crime é que, papai, Lúcia segurou meu braço. Aquele homem tá usando um par de botas que custava mais que o aluguel da nossa casa e tá tudo arruinado. O homem deve ter ouvido porque levantou o rosto. E então eu vi, uma cicatriz grossa cortava sua bochecha, como se alguém tivesse tentado apagar seu sorriso à faca. Nos olhamos por um segundo, ele não desviou. Você é o João? Perguntou com uma voz que parecia ter sido lixada por anos de cigarro e cachaça. Sou, e você é? Alguém que precisa de um sapateiro, ele empurrou. O couro e a graça. As botas escorregaram pela bancada de madeira, pesadas como um corpo sem vida. O cheiro de couro molhado e suor velho subiu até meu nariz. Lúcia recuou um passo, apertando contra o peito a boneca de pano que ganhara na festa junina do ano passado, aquela que a gente comprou no Parintins, quando ainda tinha dinheiro para gastar com bobagem. Isso aqui tá podre, falei, virando o calçado de lado. A sola se desprendeu como casca de fruta apodrecida. Não tem conserto, não. O homem alto, magro demais para aquela cicatriz que cortava a cara, não piscou. Só tirou um maço de notas amassadas do bolso e jogou em cima da bancada. Dinheiro sujo daqueles que grudam nos dedos. Conserta. Não é questão de grana, empurrei as notas de volta. É questão de ofício. Sapato assim não segura ponto. Se eu costurar, daqui a 2 dias rasga de novo. Ele segurou meu pulso. Os dedos dele eram gelados, como se tivessem sido mergulhados no Rio Negro antes de chegar aqui. João, a voz baixa, quase um rosnado. Eu não tô pedindo, tô dizendo. Lúcia soltou um choramingado abafado. Eu conhecia aquele som. Era o mesmo que fazia quando a gente passava pela Rua dos Barés e via os meninos da favela brincando com faca de verdade. Medo que não tem nome, só corpo. Tá bom, soltei o ar, mas não me venha chorar depois. Ele sorriu, ou tentou. A cicatriz puxou a pele, deixando o gesto mais parecido com uma careta. Não choro há muito tempo. 3 dias depois, as botas estavam prontas. Não por milagre, mas porque eu passei 2 noites em claro, remendando couro com couro, colando camadas de sola como se fosse costurar a própria pele. Usei até o último pedaço de linha encerada que guardava para emergência, aquela que minha mãe, em paz, me ensinou a fazer com cera de abelha e paciência. O homem voltou na sexta-feira, quando o sol fraco de setembro mal conseguia furar a névoa da manhã. A avenida Beira-Mar estava cheia de vendedores de Tucumã e homens de camisa aberta, suando antes das 8. Lúcia tinha ido para a escola de sandália rasgada de novo e eu estava sozinho na bancada, contando as moedas do café quando ele apareceu. Pronto? Perguntou sem cumprimento. Tá, empurrei as botas para ele, mas te aviso, isso aqui agora é mais remendo que sapato. Se pisar em poça, vai virar papinha. Ele pegou as botas, virou de um lado para o outro, como se estivesse avaliando um filho recém-nascido. Depois, sem avisar, jogou um embrulho em cima da bancada. Para você. Era um par de sapatos novos, couro legítimo, costura francesa, sola de borracha que nem os importados que vendem na loja do seu Lima, lá na rua 10 de julho. Sapatos que custavam mais que o aluguel do meu barraco no Educandos. Não preciso de esmola, falei, empurrando de volta. Não é esmola, é pagamento. Já te cobrei. Cobrou pelo conserto? Isso aqui é pela sua filha. Meu sangue gelou. O que você sabe da minha filha?
Ele se abaixou como se fosse pegar alguma coisa no chão. Quando se endireitou, tinha uma faca na mão. Não daquelas de cozinha, não uma peixeira, lâmina fina e curva, daquelas que os caras usam para abrir gente, não peixe. Sei que ela anda sozinha para a escola. Sei que o caminho dela passa pela Rua do Comércio, onde os meninos do Morro da Liberdade gostam de brincar de roubar celular. Sei que ontem um deles tentou levar a mochila dela. Meu coração bateu tão forte que doeu. Lúcia não tinha me contado nada. E eu sei, continuou ele, girando a faca entre os dedos, que você não tem grana para pagar um colégio particular. Então vai aceitar esses sapatos, João, porque a próxima vez que um filho da puta encostar nela, ela vai correr, e sapato rasgado não corre. Não aceitei os sapatos, não naquela hora. Mas naquela noite, enquanto Lúcia dormia, eu os levei para dentro de casa. Guardei no fundo do armário, atrás das roupas que não serviam mais. E toda vez que olhava para eles, via a lâmina da faca brilhando no sol fraco, ouvia a voz do homem. Sapato rasgado não corre. Uma semana depois, o milagre aconteceu. Não foi com trombeta, não foi com anjo cantando. Foi com Lúcia gritando meu nome às 7 da manhã, enquanto eu estava curvado sobre a bancada, costurando a sola de um mocassim de couro surrado. O grito dela cortou o ar como uma navalha e o meu coração deu um salto tão violento que a agulha furou meu dedo. Sangue escuro brotou na ponta, pingando sobre o couro, mas eu nem senti a dor. Pai, vem rápido! Corri para fora da oficina, esbarrando na cadeira de balanço que ficava na calçada da Avenida Beira-Mar, onde os clientes costumavam esperar. O sol fraco de setembro mal clareava o asfalto, mas dava para ver Lúcia parada no meio da rua, os pés descalços, os sapatos novos, aqueles sapatos amarrados nas mãos. Seus olhos estavam arregalados, a boca tremendo. O homem voltou, ela apontou para trás, para a direção do mercado municipal. Não precisei perguntar qual homem, o sangue gelou nas minhas veias. Peguei a faca de sapateiro que sempre deixava ao alcance, a lâmina afiada o suficiente para cortar couro como manteiga e saí correndo. Lúcia veio atrás, mas eu gritei para ela ficar onde estava. Não era lugar para criança, não naquela hora. O cheiro de peixe podre e frutas maduras do mercado misturava-se ao suor do meu corpo quando dobrei a esquina da Rua dos Barés. Lá estava ele, o mesmo homem da semana passada, encostado num poste, o cigarro pendurado nos lábios finos, os olhos fixos em Lúcia. Ele não me viu ainda. E aí, gatinha, disse ele dando uma tragada, trouxe os sapatos novos para mostrar pro tio. Meu estômago revirou, apertei a faca com mais força. Ei, seu merda, berrei avançando. Ele se virou devagar, como se não tivesse pressa, sorriu. Ah, o sapateiro veio cobrar a dívida. Não respondi e parti para cima. O que aconteceu nos segundos seguintes foi um borrão. O homem sacou uma navalha, o metal brilhou, eu desviei, a lâmina rasgou minha camisa. Senti o corte quente na barriga, mas não parei. Girei o corpo e cravei minha faca no ombro dele. Ele uivou soltar a navalha e eu o empurrei contra a parede. Meu fôlego ardia, a visão turva. Se encostar nela de novo, te mato. Cuspi as palavras. E não vai ser com feca, não. Vai ser com formão, devagar. Ele segurou o ombro, o sangue escorrendo entre os dedos. Assentiu, os olhos cheios de ódio e medo. Vai embora, empurrei ele de novo. Ele saiu cambaleando, sumindo na direção da Praça da Saudade. Só então senti a dor, a camisa colada no sangue e a respiração falhando. Caí de joelhos. Foi quando vi ela. No meio da rua, onde Lúcia estava parada, havia uma imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida, aquela que os ambulantes vendem nas barracas de beira de estrada, mas não estava no chão. Estava flutuando. Não era um voo, não era um milagre de cinema. Era como se o ar em volta dela estivesse mais denso, mais vivo. Uma luz fraca, como o sol filtrando pelas nuvens de setembro, envolvia a imagem e por um segundo, apenas um segundo, eu juro que seus olhos se moveram. Não para mim. Para Lúcia. Minha filha estava paralisada, os sapatos novos ainda nas mãos. E então, sem tirar os olhos da imagem, ela os calçou, devagar, como se estivesse em transe. A imagem desceu, pousou no asfalto. E sumiu. Não teve barulho, não teve fumaça, só não estava mais lá. Pai, Lúcia correu para mim, os olhos cheios de lágrimas, ela me protegeu. Não consegui falar. A dor, o cansaço, a coisa impossível que acabara de acontecer, tudo isso me deixou mudo. Mas quando Lúcia me ajudou a levantar, eu vi. Os sapatos que ela calçava não eram mais os mesmos. O couro, antes gasto e surrado, agora brilhava como novo. As costuras, que eu mesmo havia feito às pressas, estavam perfeitas, simétricas, como se tivessem sido feitas por mãos divinas. E na sola, onde antes havia marcas de faca, agora estava gravado algo que me fez arfar. Um pequeno rosário em relevo. Isso não é possível, murmurei, passando os dedos sobre o couro. Lúcia apertou minha mão.
Ela abençoou o pai para a gente correr. Naquela noite, enquanto a cidade se preparava para mais uma festa de São Pedro, os fogos já começavam a estourar longe. Na Praça da Matriz eu sentava. Descobri que os pequenos gestos podem salvar uma alma.